Nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre o que é e para que serve o nosso plano de negócios. O plano de negócios ele permite que você identifique os seus erros ainda no papel, ao invés de você cometer esses erros já no mercado, já em funcionamento, que seria uma coisa que geraria de certa forma prejuízo. E ao invés de gerar prejuízo, você faz o plano de negócios e testa suas ideias, testa suas teses antes de ir para a prática, certo? Vamos lá. O plano ele irá ajudá-lo a conhecer mais sobre o seu ramo, ou o seu produto, o seu serviço, ou clientes, concorrentes, fornecedores, o ambiente interno e o externo do seu negócio. Ou seja, o seu plano de negócios, ou o seu PN, ele vai te ajudar a saber mais sobre o seu negócio e aprofundar a sua concepção do que é o seu negócio. Então ele vai responder a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Até que ponto é vantajoso eu fazer isso? Até que ponto é vantajoso eu abrir meu negócio, eu manter, eu ampliar o meu negócio? Então eu vou analisar pontos importantes. Se eu quero abrir um negócio, eu vou analisar se vale a pena abrir. Se eu estou com o meu negócio e o meu negócio está em funcionamento, porém não está gerando lucro, eu vou fazer o plano de negócios e vou saber se vale a pena manter o meu negócio. E se eu tenho um negócio que está gerando lucro, mas que eu quero ampliar, eu vou ver se vale a pena ampliar o meu negócio. Então nós vamos ver aqui o que é o negócio, quais são os principais produtos, onde será localizada a empresa, qual o montante a ser investido, qual será o faturamento mensal, que lucro espero obter do negócio e qual o tempo de retorno do capital investido, certo? Então, ao fim dessa aula, vocês deverão saber responder essas perguntas, ok? Vamos lá. Começando, a gente precisa saber os dados dos empreendedores, dos perfis e as atribuições. Então, a gente precisa conhecer os sócios, definir qual é a responsabilidade de cada sócio e definir qual é o valor do Prolabore antes da abertura do negócio, certo? A gente precisa estabelecer um grau de autonomia de cada um, ou seja, até que ponto alguém sozinho pode tomar decisões, certo? Nós precisamos entender isso também. Os familiares poderão ser contratados? Quantos para cada sócio? Serão definidos pelos sócios em conselho? E isso é muito importante, porque não faz sentido para um cara ter um negócio com vários sócios e somente os sócios poderem contratar ou só você poder contratar e vice-versa. Então é interessante definir isso também no plano de negócios. E se alguém não puder mais trabalhar ou morrer, o que é que acontece? Tudo isso deve ser definido também no plano de negócio. Você precisa definir um setor de atividades. Vou ter atividades na internet, na agropecuária, na indústria. Qual é o tipo de atividade que você vai exercer? E aí nós temos as formas jurídicas de enquadramento tributário. E vocês sabem que no Brasil é complicado você ter, digamos, a tributação do Brasil ela é complicada, complexa e, de certa forma, dificulta um pouco quando você quer empreender. Então nós temos algumas formas de determinar qual é a maneira pela qual vai ser tributada pela lei o seu negócio. Então, vai ser também como vai ser o seu relacionamento jurídico com terceiros. Nós temos sociedade simples, sociedade empresária, microempreendedor individual, cooperativa e associação. Tem outras formas também, sociedade limitada, entre outras formas de negócio. Capital social é aquilo que a gente precisa para abrir o negócio. Por exemplo, quanto de dinheiro eu vou precisar, quanto de máquinas, quanto de equipamento, de estofados, material de escritório e etc. Então é tudo aquilo que eu preciso para abrir o meu negócio. E aí nós vamos ter o nosso plano de marketing. Nosso plano de marketing é como conhecer e conquistar os clientes. Então a gente vai dizer se a gente vai oferecer um produto ou um serviço. Caso a gente vai oferecer produto, a gente determina a linha, o tamanho, o modelo, se tiver sabor, rótula, marca, etc. Tudo aquilo que é inerente a um produto, certo? Então a gente vai definir qual será a cara do nosso produto, qual será o tamanho, qual será o modelo, qual o preço, qual a marca, etc. O serviço, a gente vai informar quais serão os serviços que serão prestados. Então, a gente pode oferecer produto ou serviço. E aí, a gente precisa estudar também os clientes. Quem são os clientes?
Quais são as formas dele comprar? Como é que ele como é o relacionamento dele com o dinheiro? A gente precisa entender também o cliente, certo? Tem essa frase aqui de Sun Tzu que refere bem esse relacionamento que a pessoa tem com o negócio. Então, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, ele quer dizer com isso aqui que você precisa conhecer os seus clientes e precisa conhecer quais são os seus limites. E aí, vamos seguir os passos respondendo essas perguntas para que vocês possam entender como é que faz para entender os clientes. A gente vai entender qual é o nosso público quando a gente faz uma pesquisa de opinião rápida. E aí, isso aqui é só um exemplo de uma pesquisa de opinião de quanto uma criança, um adolescente leva de dinheiro para a escola. E aí, a gente teria as respostas. Claro, depois de ter essas respostas de quanto dinheiro ele levaria, o que ele costumava comprar. E aí a gente tem dá para levar uma base das quais são as características gerais e os interesses e comportamentos do cliente. E aí depois a gente tem uma avaliação de qualidade do produto de compra e uma avaliação do preço do produto. E assim a gente consegue identificar o que leva as pessoas a comprar e onde estão os nossos clientes, certo? A gente precisa também fazer um estudo dos concorrentes. Os concorrentes eles são empresas que atuam no mesmo ramo de atividade que você. Então, a gente precisa visitar e examinar os pontos fortes e os pontos fracos. Como assim? A gente vai fazer uma comparação entre a nossa empresa e a empresa do concorrente. O preço, a localização, as condições de pagamento, atendimento, serviço disponibilizado, garantia e etc. Então, a gente precisa oferecer uma possibilidade de concorrência. Ok? Então a gente precisa entender que existem concorrentes e a gente precisa se sobressair aos nossos concorrentes, ok? E aí a gente precisa entender nessa hora aqui, a hora de tirar as conclusões, a gente precisa entender quem são os nossos fornecedores. E aí quem são os que vão fornecer os equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, insumos, materiais, embalagens, serviços, etc. Então nossos fornecedores serão os caras que vão de certa forma, ajudar a nossa empresa ou não. Então, por isso que é necessário fazer um estudo detalhado dos fornecedores, para que a gente não saia no prejuízo e a gente saiba até o nosso limite de quanto a gente pode gastar com cada fornecedor, certo? E aí a gente tem que também ter estratégias promocionais. Como é que a gente vai promover a nossa empresa? Então, propaganda em rádio, TV, jornais, etc. Amostra grátis, mala direta, folhetos, cartões, catálogos, brindes, sorteios, descontos, participações em feiras e eventos. Isso tudo é uma forma de prospectar cliente. Então, como é que a gente vai fazer essa prospecção de clientes? E aí, a estrutura de comercialização a gente vai definir como os nossos produtos ou serviços chegarão ao nosso cliente, certo? Então, a gente precisa responder essa pergunta para que a gente saiba qual vai ser a estrutura de comercialização do nosso negócio. Nós temos também um plano operacional, que será como o nosso negócio vai funcionar no pé da letra. Então a gente precisa de um layout, que seria a disponibilização das prateleiras dos produtos na loja, capacidade produtiva e ou comercial, processo de produção e ou comercialização e a necessidade de pessoal. No layout, a gente pode ter um aumento de produtividade. Como assim um aumento de produtividade? Quando a gente entende a forma de dispor os produtos, as prateleiras e as coisas dentro do nosso negócio, então a gente tende a aumentar a produtividade, diminuir o desperdício, o cliente localiza os produtos mais facilmente e tem uma comunicação entre os setores e as pessoas. A capacidade produtiva comercial seria qual é a capacidade, quanto a gente pode produzir com a estrutura que a gente tem do nosso negócio. Então, qual é a capacidade máxima de produção e comercialização? E qual será o volume de produção e comercialização inicial? Quando a gente tem um negócio e tem uma capacidade, digamos, de X pessoas, então nós temos uma capacidade máxima de produção e comercialização de X produtos, não é? Nós temos que entender quantas pessoas podem entrar e sair na nossa loja.
E aí, quando a gente tem um processo produtivo, comercial e administrativo, a gente precisa desenhar. A gente precisa realmente escrever, desenhar e saber como serão as etapas, como será a fabricação dos produtos, as vendas, as rotinas administrativas no geral. E a necessidade de pessoal quando a gente vai dar nomes aos cargos, a gente vai treinar ou contratar profissionais. A gente vai procurar saber sobre a legislação específica do seu negócio, piso salarial, horários, direitos e deveres. Nessa hora é interessante se contratar um contador, ter um contador para que ele saiba o que fazer e como fazer. Claro que todo negócio precisa ter um contador, mas nessa hora de contratar, para que você saiba a legislação, é interessante você procurar o seu contador. E aí nós temos o plano financeiro. O plano financeiro são os números da empresa. Então, estimativa do investimento inicial, investimento total, investimento fixo, os investimentos financeiros, o estoque inicial, os investimentos pré-operacionais, tudo isso entra nos números da empresa, certo? E a gente precisa ter uma estimativa do faturamento mensal, ok? Uma estimativa do faturamento mensal é uma forma da gente saber o quanto a empresa vai faturar por mês e multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos e o preço de venda no mercado. E a gente precisa também ter uma estimativa dos custos com materiais e insumos. Então a gente precisa saber quanto a gente vai gastar com material, com insumo, tudo a gente precisa ter na ponta do lápis, ok? Os números estimativos dos custos fixos mensais, demonstrativo de resultado e os indicadores de viabilidade, que são os dos mais importantes, que seria o nosso ponto de equilíbrio, a nossa lucratividade, a nossa rentabilidade e o nosso prazo de retorno do investimento. O ponto de equilíbrio, ele representa o quanto a empresa ela precisa faturar para pagar todos os seus custos e em um determinado período. Então, o ponto de equilíbrio é o custo fixo total dividido pelo índice da margem de contribuição, que é esse IMC. Então, o IMC é o RT, que seria a rentabilidade total, menos o custo variável total, dividido pela renda total. Ok? E aí nós temos um exemplo de um ponto de equilíbrio. E a gente precisaria calcular aí, seguindo essa formulazinha aqui. Ok? A lucratividade ela é o exemplo que vai medir a lucratividade do nosso negócio. Então, um dos principais indicadores da empresa, pois está relacionado à competitividade, certo? E a rentabilidade seria a atratividade dos negócios que mede o retorno do capital investido aos sócios. Então, essa rentabilidade é importante quando você vai colocar o seu negócio para uma rodada de investidores, uma rodada de investimento. E o prazo de retorno é o tempo que demora para que o empreendedor recupere o que ele investiu em seu negócio, certo? É isso e até a próxima.